A paz de Deus, seja muito bem-vinda, minha querida irmã, meu querido irmão, para mais uma vez nos achegarmos diante da presença de Deus e fazermos a leitura diária da Bíblia e meditarmos na palavra sagrada do Senhor. Se você é novo, é a primeira vez que está acompanhando o nosso canal, seja muito bem-vindo também, muito obrigada por você estar aqui. Aqui nós não falamos de religião, não falamos de igreja. O nosso único propósito é ler a Bíblia e entender os ensinamentos do Senhor e nos alimentarmos da palavra sagrada, que é o nosso verdadeiro alimento para a nossa alma. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 49, é o penúltimo capítulo deste livro, e hoje nós vamos concluir aquilo que no capítulo anterior, o 48, nós começamos a falar sobre as bênçãos que Jacó deixa às suas 12 tribos, aos seus filhos, e quais são as orientações. Vamos começar? Depois chamou Jacó a todos os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciarei-vos o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Então ele chama todos os filhos dele e fala: olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês nos derradeiros dias. Esses derradeiros dias não são os dias finais, mas os derradeiros dias dele, né, que ele na verdade está muito velho e doente, e o que vai acontecer depois que ele se for. Ajuntai-vos e ouvi, meus filhos, e ouvi a Israel, vosso pai. Então ele junta todos os filhos, junta a família dele toda, e aí então ele começa a dizer aos filhos. Ruben, é o filho primogênito dele, o primeiro filho, ele começa por Ruben. Tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente. Porquanto subistes ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiu a minha casa e a minha cama. Então o que ele diz para Ruben? Ruben, você é o meu primogênito, você era a minha força, o meu vigor, mas você é inconstante como a água. E você subiu no meu leito, subiu na minha cama e o contaminou. Por quê? Ruben, ele se deita com Bilha, e foi assim que ele deixa de ter a bênção do primogênito, né? Ele perde a bênção de ser a primogenitura de Jacó. E aqui no leito dele, já muito enfraquecido, ele chama a família toda e começa a dar as orientações e as bênçãos aos filhos. E então ele diz para Simão e Levi, são os dois que vêm logo em seguida, e ele dá a bênção e a repreensão para os dois juntos. Vejam, Simão e Levi são irmãos, a sua espada são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma. Com a sua congregação a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era a fonte da sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Ele dá uma repreensão ao filho Ruben, mas ele dá uma repreensão muito maior a Simeão e a Levi. Então, naquele momento, ele está dando a bênção e está dividindo as terras, né, que ele diz que lutou com os amorreus e conquistou, que é nas terras de Canaã, e ele está deixando um pedaço de terra para cada filho e uma bênção ou uma repreensão para cada um deles. Para Ruben, ele dá uma repreensão, repreende ele, fala: contaminou a minha cama, mas ele deixa um pedaço de terra para Ruben.
Para Simeão, ele também fala: Simeão e Levi, vocês são homens irados, que a minha glória não se ajunte a vocês, porque a minha alma não entre com o concerto de vocês. Ele está repreendendo eles porque eles mataram os homens lá de Siquém, quando o príncipe de Siquém violenta a irmã deles, a Diná, eles armam um plano, né? Manda que aqueles homens se façam a circuncidão e para que eles possam entregar a Diná como esposa de Siquém. Porém, ao terceiro dia, eles vão e matam todos os varões daquela cidade e deixam Jacó muito irado e muito entristecido. E aqui no seu leito de morte, né, ele está dando esse conselho e repreende. Para Simão, ele deixa uma terra lá no sul de Canaã, um pedaço, um trecho pequeno, mas ele deixa. Porém, a Levi não tem nenhuma terra. Nós vamos ver o povo de Levitas, inclusive existe o livro de Levitas que nós vamos estar lendo sobre o povo de Levi. Porém, o que eles recebem? Ele recebe o sacerdócio, ele é incumbido do sacerdócio. Ele não tem terra, então ele vai habitar em outras terras e levar o sacerdócio a todos. E eles são incumbidos do tabernáculo, e nós vamos ver isso mais para frente, mas Levi não recebe a herança do pai em terra, ele recebe o sacerdócio. E logo em seguida, nós vamos ver a Judá. E olha que lindo que ele diz a Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subistes, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta é cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Glórias a Deus. Queridos, Judá, ele vai ter a terra de Judeia e vai ter o povo, são os judeus. E aqui ele diz assim, olha, o cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Quem é Siló? Jesus Cristo. Jesus vem da linhagem de Judá. Então, o pai dele, ali naquele momento, ele está falando da personalidade de Judá. E quem foi Judá? Judá foi aquele que, muito irado, tinha muitos ciúmes de José, foi aquele que disse, vamos matá-lo, né? Porém, depois, ele se arrepende tão profundamente, ele tem um amargor de alma porque ele causou aquele mal ao seu irmão José, que ele se coloca como fiador de Benjamim, e ele é aquele que deita o rosto no chão e implora para José, sem saber que é seu irmão, implora a ele, olha, deixa que meu irmão viva, porque o outro irmão já não existe mais, né? Ele fala que José já tinha morrido, então, por favor, deixe que eu fique no lugar dele, mas liberte esse rapaz. Naquele momento, José vê o quanto arrependido Judá está. E nós vamos ver no Novo Testamento que o Senhor diz que aquele que verdadeiramente se arrepender de seus pecados ganhará o reino dos céus. E aqui Judá, ele se arrepende verdadeiramente e o pai dele o abençoa por isso e também profetiza que a vinda de Siló, e ele diz assim, olha, e ele amarrará o seu jumentinho à vide. O que é a vide? Da videira. A videira santa, daquela que provém a vida. E quem é a vida? Jesus Cristo. E nós somos ramos de Jesus Cristo. Aquele que verdadeiramente está, o ramo que está preso à vide terá vida. Mas aquele que não está preso à vide
secará e morrerá. E aqui ele está falando de Jesus, da herança de Judá. Muito lindo, maravilhoso. Fala sobre a vida. E depois ele começa a falar dos outros filhos, de Zebulon, de Issacar, e ele fala de Dan. Dan vem dos descendentes deles, são os juízes, porém eles não adoram ao mesmo Deus de seu pai, mas eles adoram a imagens e as estátuas. E aí ele dá uma repreensão também a Dan, e depois tem Aser e Naftali, e depois chega José no verso 22. E para José ele diz o seguinte: José é um ramo frutífero. Junto à fonte, os seus ramos correm sobre o muro, porque ele adiciona, lembra que José significa adição, adicionar? E os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. Quem são os flecheiros? Seus irmãos, né? Então ele está falando, olha, eles te flecharam, eles te aborreceram. E o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e as pedras de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos da madre. Glórias a Deus. Ele abençoa ricamente a José, e ele fala para ele, olha, dos irmãos dele que haviam flechado, das amarguras que ele passou, porém o braço forte o susteve. Quem que é o braço forte? Deus. Deus esteve com ele, mantendo ele de pé. E ele fala, o valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel. Então ele confirma que toda aquela bênção é dele. Ele diz assim que a bênção de Todo-Poderoso vem do céu e vem do abismo, que nem o mal chegaria a ele. E também tinha a bênção do peito da madre. Quem que é a madre? É a mãe dele, né? Raquel, aquela mulher amada. Então ele abençoa grandemente José. E no verso 26 ele diz, e as bênçãos do teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade do ordeiro eterno. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Glórias a Deus. Que a bênção de José é maior ainda, a bênção que ele está dando para José é maior ainda que a bênção que os seus pais deram a ele. E ele estará sempre por alto da cabeça de seus irmãos. Ele sempre será o maioral. E então depois ele vira e diz, Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou a cada um deles e o abençoou segundo a sua bênção. Então ele deixa também um pedaço de terra para Benjamim, deixa um pedaço de terra a todos, menos para Levi, que ele deixa o sacerdócio. Depois que ele deixou a bênção para todos os filhos, ele ordenou-lhes e disse-lhes, eu me congrego com meu povo, e sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova onde está o campo de Macapela, que está em frente a Mamre, a terra de Canaã. E aí ele começa a dizer onde ele quer ser sepultado. Ele abençoou todos os seus filhos, falou das virtudes de cada um, repreendeu aqueles que deveriam ser repreendidos, orientou a todos os seus filhos. E é tão maravilhoso isso, porque ele faz isso em vida, ele reparte aquela terra em vida, ele dá a cada um a sua porção de bênção, ele abençoa cada um conforme a sua personalidade, repreende a quem tem que repreender. E eu fico pensando, e gostaria de deixar isso para vocês, meus irmãos, o quanto é importante nós sermos claros, falarmos a verdade e deixarmos as coisas esclarecidas, preparadas diante da nossa família.
Porque infelizmente não é uma, duas ou três vezes, mas são muitas e muitas vezes que nós ficamos sabendo de famílias que após a morte do varão da família, né, os filhos brigam pela terra e brigam pelas posses, brigam pelos bens, e aí há uma divisão de famílias. Então sejamos prudentes, deixamos tudo esclarecido e que possamos, mais do que deixar, falar, né? Orientar, direcionar, indicar como cada um tem que seguir a sua vida e conforme o desejo de seus pais, né? Até hoje, infelizmente, nem todo mundo aprendeu sobre isso, muito pelo contrário. Conhecemos as pessoas que dizem: depois que eu morrer, meus filhos que se virem, eles que briguem entre si e façam isso. Não faça isso, seja prudente. Nós temos a Bíblia como um guia, então use dessa sabedoria e faça tudo o que você tiver que fazer em vida. Oriente seus filhos em vida, não deixe, né, brigas e divisão de famílias após a sua morte. E o verso 33, já no finalzinho, diz assim: acabando, pois, Jacó de dar os mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado com seu povo. Amém, glórias a Deus, aleluia. Quer dizer, depois de tudo aquilo que ele fez, toda a orientação, das bênçãos, ele sabia que já era o fim da sua vida e muito sabiamente ele juntou seus filhos naquele momento. E depois de ele ter passado toda a orientação, ele encolhe seus pés na cama e ali ele falece, ali ele morre. Muitos anos de vida, muita sabedoria, muitas bênçãos e que nós também possamos aprender muito com as lições que Jacó deixa a seus filhos e que também possamos ser abençoados pela bênção que ele também deixa a seus filhos. Louvado seja Deus. Vamos orar? Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso amado Senhor, nosso querido Paizinho, nos colocamos, Senhor, diante da Tua gloriosa presença e queremos mais uma vez, Pai, confirmar o nosso amor e o nosso temor à Tua sagrada e gloriosa presença. Pai, muito obrigada pela leitura do livro de hoje, muito obrigada, Senhor, pelas orientações que o Senhor tem nos deixado, pelo alimento espiritual que tem nos dado. Senhor, grandemente te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, por o Senhor ter nos trago até esse presente momento, por ter nos livrado de todos os perigos e por estar junto conosco em todos os momentos. Eu te peço, Senhor, que abençoe a vida de todos os nossos irmãos que estão aqui junto conosco diariamente, nessa rotina maravilhosa da leitura da Bíblia, e que o Senhor também possa nos abençoar, esclarecer as nossas dúvidas, nos dar o Espírito Santo da Tua sabedoria, Pai. Por tudo te agradecemos e te louvamos, sempre em honra, em nome e glória do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe grandemente. Agradeço muito por você estar aqui e te espero amanhã para ler o último capítulo deste livro maravilhoso. Deus te abençoe. Um grande beijo.